Você a refletirmos mais um pouco sobre torcidas organizadas. Esse vídeo é para você que um dia sonha ser líder na sua instituição ou você que já faz parte da diretoria de sua torcida. No seu real significado, a palavra diretor é aquele que conduz no caminho certo, é aquele que guia, é aquele que vai dar a direção para onde uma torcida deve ir. Agora imagine o seguinte, imagine que nós estamos na cidade de Taubaté. E, para quem não sabe, a cidade de Taubaté fica mais ou menos entre São Paulo e Rio de Janeiro, fica no meio do caminho. E precisamos ir para a cidade do Rio de Janeiro. Mas antes de pegar a estrada, nós vamos fazer o melhor curso de direção que existe no Brasil. Direção defensiva, profissional, e aí você se torna um piloto. Você adquire a capacidade, você se torna o melhor naquilo. Além disso, eu preciso dos recursos. O recurso é o carro. Carro com controle de estabilidade, piloto automático, freios ABS, barras de proteção lateral, airbags nas laterais também, com GPS, toda essa parafernália que deixa a viagem mais segura. Agora nós precisamos do meio. O meio é a estrada. O trecho Rio-São Paulo é uma estrada, por ser muito movimentada e privatizada, ela sempre tem a manutenção em dia, ótima para desenvolver uma direção com segurança. Então você vê que você tem todas as condições de exercer uma boa direção, porque tem a capacidade, tem os recursos, os melhores, e tem os meios, que também são os melhores. Mas e aí, lembra que a gente quer ir para o Rio de Janeiro? Quando pegamos a estrada, ao invés de virar sentido Rio de Janeiro, viramos sentido São Paulo. E aí sabe o que vai acontecer? Quanto melhor motorista você for, quanto melhor o carro for, e quanto melhor a estrada for, mais longe você vai ficar de onde você quer chegar. Porque não adianta ter somente a capacidade, não adianta ter somente os melhores recursos, não adianta também ter os melhores meios, se você não tiver direção, um bom sentido de onde você quer chegar. Por isso que eu já vi muitos líderes fazendo tudo certo e as coisas não se desenvolveram, não teve resultados, ou o contrário, o resultado foi ruim. Porque não adianta só fazer o que é certo se você não saber aonde você vai levar a sua torcida. Qual é a melhor direção que devemos levar? Olha, muitos rachas dentro das torcidas organizadas têm acontecido justamente por falta de direção. Você vê grandes líderes que não falta capacidade, recursos e meios para liderar a sua torcida, sendo que cada um quer ir para um lado diferente. Então um se acha mais puro, se acha mais capaz e quer ir numa direção, e o outro fala, não, a minha direção é melhor, e aí começam muitas brigas dentro da torcida e às vezes termina até em agressões internas. Eu já vi situações dentro da torcida que os caras brigam mais entre si do que com as torcidas rivais. Tudo isso acontece porque não tem senso de direção. Para gerir uma torcida organizada não é para qualquer um. Principalmente as grandes torcidas que a gente já conhece. Mas se não tiver senso de direção, você pode ser o mais qualificado. Você não vai conseguir os resultados que deseja. Na minha opinião, uma boa direção que podemos dar para as nossas torcidas é a direção ao membro. O patrimônio mais valioso que uma torcida organizada tem é o seu membro. E eu acho que um bom diretor, ele vai caminhar pelo bem dos seus liderados. Uma bandeira, a gente faz outra. Um instrumento musical, podemos comprar outro, mas perder um membro, aquela vida nunca mais nós vamos ter de volta. Um bom diretor entende o que eu estou falando e sempre vai conduzir a torcida numa boa direção. Que eu possa ter contribuído com a sua liderança e que você entenda qual direção você deve levar a sua torcida.